Só quem é fã de filme raiz, com certeza já assistiu o filme A Múmia, mas não o de 2016, que foi o mais recente. Estou falando o primeiro que lançou em 1999. É esse filme que vou fazer o resumo. Então deixa aquele like, se acomode e vem comigo. No Egito, por volta de 1290 a.C., o sumo sacerdote Imhotep envolve-se em um caso amoroso com Anck-su-namun, amante do faraó Sete, apesar das regras estritas que proíbem outros homens de tocá-la. Mas o Imhotep não quis nem saber, usou e abusou. Quando o faraó descobre o caso, Imhotep e Anck-su-namun assassinam o Mano Brown. Imhotep é arrastado pelos seus sacerdotes antes que os guardas do faraó descubram seu envolvimento na morte do Fela. Anck-su-namun então se mata, planejando que Imhotep a ressuscite. Ela sabia que, se não se matasse, os guardas do faraó iriam fazer várias coisas com ela. Após o enterro de Anck-su-namun, Imhotep invade sua cripta e rouba seu corpo. Ele e seus sacerdotes fogem pelo deserto até Amunaptra, a cidade dos mortos, onde iniciam a cerimônia de ressurreição. No entanto, os guardas de Sete aparecem e acaba com a palhaçada de Imhotep antes que o ritual possa ser concluído e a alma de Anck-su-namun é enviada de volta ao submundo. Os sacerdotes de Imhotep são mumificados vivos e o próprio Imhotep levou a maldição de Homdai. Sua língua é cortada e ele é enterrado vivo, com um enxame de escaravelhos que comem carne. Tudo isso por causa de uma mulher. O ritual o amaldiçoa a se tornar uma praga andante mortal se ele fosse ressuscitado. Essa maldição é tão shaina que os próprios faraós tinham medo de aplicar essa maldição. Ele é enterrado sob alta segurança, selado em um sarcófago abaixo de uma estátua do deus egípcio Anubis e mantido sob rigorosa vigilância ao longo dos séculos pelos Medjay, descendentes dos guardas do Palácio de Sete. Se Imhotep fosse libertado, ele desencadearia uma onda de destruição e morte sobre a Terra. Em 1923, os soldados, liderados pelo americano Rick O'Connor, vão a Amunaptra em busca de ouro, porque lá é onde os faraós escondiam suas riquezas, mas é barrado contra uma força esmagadora de guerreiros Medjay. Os Medjay sabia que não podia deixar ninguém entrar, com medo de liberar o Imhotep. Os soldados são massacrados e o Conon tenta fugir, mas é encurralado por um grupo de Medjay. No entanto, eles fogem quando a presença maligna de Imhotep se manifesta. O Conon fica assustado e vaza também. Em 1926, a bibliotecária Evelyn Conehan, aspirante a egiptóloga, recebe uma caixa de seu irmão Jonathan. Dentro dessa caixa, tinha um mapa. O mapa parece apontar o caminho para a cidade perdida de Amunaptra, onde toda a riqueza do Egito supostamente estava armazenada. No entanto, o dono do museu, Dr. Bey, fala que Amunaptra é um mito e queima um pedaço acidentalmente do mapa, ou de propósito. No final você vai entender. Jonathan revela que na verdade roubou o mapa de um americano chamado Conon, que está atualmente na prisão e que pode saber mais sobre Amunaptra. O Conon conta a eles que conhece a localização da cidade. Ele faz um acordo com Evelyn para revelar a localização de Amunaptra, em troca de Evelyn salvá-lo de ser enforcado, e ainda dá um beijão nela. O camarada não perdoa nada. Evelyn negocia com o diretor da prisão, oferecendo-lhe 25% do tesouro encontrado na cidade de Amunaptra. O diretor insiste em ir junto para proteger seu investimento. Ele não é bobo é nada. Eles embarcam em um navio para começar sua expedição para a cidade. Lá, encontram um grupo de caçadores de tesouros americanos, liderados pelo famoso egiptólogo Dr. Allen Chamberlain e guiados por Benin. Benin é um covarde soldado da legião que estava junto com o Conon, só que deixou ele na mão e fugiu, quando estavam lutando contra o Medjays. Benin também conhece a localização de Amunaptra. Durante a viagem, o navio é invadido por soldados Medjay que procuram pela caixa de Evelyn e o mapa. O pessoal consegue se defender, mas o mapa é queimado totalmente e o barco pega fogo, forçando todo o grupo pular na água. O Conon, Evelyn e Jonathan se separam dos outros caçadores de tesouro e compram camelos em um mercado próximo e segue para a cidade perdida. Como Benin também conhece o caminho para a cidade, eles chegam em Amunaptra ao mesmo tempo que o grupo de Conon. A cidade Amunaptra era difícil de localizar porque ela ficava invisível e tinha momento do dia que ela aparecia. Devido a tensões entre os dois grupos, eles começam a explorar Amunaptra em locais diferentes. Os americanos descobrem um baú entre as pernas da estátua de Anubis. Eles vão na goela na intenção de encontrar ouro, mas o baú tinha uma armadilha e os camaradas morrem devido a um spray ácido. Enquanto isso, Evelyn procura pelo livro de Amun-Ra, um livro
livro todo de ouro capaz de tirar a vida. Seu grupo descobre uma tumba enterrada diretamente abaixo da estátua de Anubis. A caixa de Evelyn acaba funcionando como uma chave que abre a tumba. Lá dentro há um sarcófago. Adivinha quem é ele? De repente, o diretor da prisão passa correndo, gritando de dor. Ele foi na goelagem também, viu uns escaravelho decorativo e passou a mão, mas ele não sabia que dentro deles tinha escaravelho real, que entrou em seu corpo e abriu o caminho até o cérebro. O diretor da prisão bate na parede e vai de base. Depois de uma noite tranquila do lado de fora, o Conan e Evelyn entram em clima romântico, quando de repente, ambos os grupos são atacados pelos Medjay, liderados por um guerreiro chamado Ardete Bey. O Conan força um impasse ao acender um bastão de dinamite e ameaçar explodir tudo. Bey os alerta sobre o mal enterrado na cidade e dá um dia para que deixem o local. E eu te dou 10 segundos para se inscrever no canal. Brincadeira, mas se você assistiu até aqui e não se inscreveu no canal ainda, te convido a se inscrever para receber os melhores resumos. Em vez de seguir seu aviso, os dois grupos cagaram pelo que o camarada disse e continuou em Amunaptra. O sarcófago é aberto e contém os restos mortais sangrentos de Imhotep. Enquanto isso, o grupo de americanos abre o baú. Apesar de um aviso na tampa que ameaça matar todos que pegarem o que tem dentro. Dentro do baú, tinha o livro dos mortos, acompanhado por jarros que carregam os órgãos preservados de Anxunamun. Cada um dos americanos pega um jarro como saque, enquanto o Dr. Chamberlain pega o livro. Mas Benin foge do local por medo da maldição antes de tudo isso acontecer. Dr. Chamberlain não conseguiu abrir o livro porque precisava da chave. E adivinha quem tinha ela? Durante a noite, Evelyn Mão Leve pega o livro dos mortos na tenda dos americanos. Sua chave também serve nele. Ela lê uma página em voz alta, despertando acidentalmente os restos mumificados de Imhotep. Imediatamente, a primeira praga aparece. Uma nuvem de gafanhotos invade o local, forçando todos a se abrigarem nas tumbas. O grupo todo se separa em grupos menores, quando um enxame de escaravelhos é liberado e come tudo em sua reta. Um dos americanos se perde e é atacado por Imhotep, que arranca seus olhos e língua, enquanto regenera parcialmente seu corpo. Evelyn também encontra Imhotep, e ele parece reconhecê-la como Anxunamun. Não sei se é porque o cara que o Imhotep pegou o olho era praticamente cego. No entanto, o Conan o derruba, e todos fogem das catacumbas. Eles se deparam com Ardete e seu grupo de guerreiros Medjay novamente. Ele falou umas verdades por ressuscitarem Imhotep, que agora trará morte e caos. A única coisa a fazer é fugir da cidade até que se encontre um meio de matá-lo novamente. Todo o grupo parte, mas Benin fica para trás. Ele também encontra Imhotep, depois que ele implorou por sua vida em várias línguas, uma delas a língua dos escravos. Imhotep decidiu tornar seu escravo. Ele seria tipo um tradutor, até porque o Imhotep não falava a língua dos dias atuais. Ambos os grupos retornam ao Cairo, uma cidade vizinha. O Conan e os americanos planejam deixar o Egito, mas Evelyn decide ficar, argumentando que libertar a maldição foi culpa deles, então eles têm a responsabilidade de parar Imhotep. Mas o Conan fala na cara que a culpa foi da jovem que leu o livro dos mortos. Naquela tarde, a próxima praga aparece. A água se transforma em sangue, sinalizando que Imhotep está por perto. O grupo deduz que Imhotep irá atrás dos 4 homens que pegaram o livro dos mortos e os jarros. Benin Pilantra levou Imhotep para o Cairo, ajudando-o a rastrear os americanos. O Conan e Jonathan encontram o americano cujos olhos foram roubados. Eles encontram seu corpo desidratado e Imhotep regenerando seu corpo. O Conan tenta matar Imhotep, mas ele é invulnerável a armas. Imhotep foge ao ver um gato miando. Depois disso, a segunda praga começa. Violentas tempestades de granizo de fogo devastam a cidade. O Conan tranca Evelyn em seu quarto para mantê-la segura de Imhotep, ordenando aos 2 americanos restantes que fiquem de guarda, enquanto ele e Jonathan saem para avisar o Dr. Chamberlain. O quarto do médico está vazio, mas eles veem Imhotep drenando o Dr. Chamberlain nas ruas, pegando o livro dos mortos e liberando um enxame de moscas. Imhotep vai em direção a Evelyn, entra no quarto e consome o corpo do camarada de guarda. Ele entra no quarto de Evelyn através do buraco da fechadura, transformando-se em areia, e a beija. O Conan, Jonathan e o americano restante entram e o assustam ameaçando com um gato. O grupo vai à biblioteca, esperando que o curador Dr. Bey possa ter alguma resposta. Eles ficam surpresos ao encontrá-lo junto com Ardete Bey. Dr. Bey revela ser também um membro da sociedade secreta jurada a impedir a ressurreição de Imhotep. Por isso ele tentou queimar
queimar o mapa de propósito. Ele fala também que Imhotep teme gatos, porque eles são guardiões do submundo, até que ele esteja completamente imortal. Depois disso, ele não terá medo de nada. Ele também acredita que Imhotep pretende ressuscitar Anck-su-namun, usando o corpo de Evelyn para ressuscitá-la. Evelyn hipotetiza que se o livro negro dos mortos trouxe Imhotep de volta à vida, o livro de ouro de Amun-Ra pode mandar de volta para debaixo da terra. O grupo encontra uma tabuleta no museu, que fala a localização de ambos os livros. Evelyn fala que o livro de ouro deve estar enterrado sob a estátua de Horus. Naquele momento, um grande grupo de nativos, cobertos de furúnculos e feridas, e sob o feitiço de Imhotep, cerca o museu. Os sobreviventes deixam o museu de carro, mas o americano restante é capturado durante a perseguição e consumido por Imhotep, assim sendo regenerado completamente. Depois do grupo ser encurralado por seus seguidores, Imhotep, completamente regenerado, oferece a Evelyn ir com ele, em troca de deixar os outros irem embora. Ela concorda, mas quando estão saindo, Imhotep volta atrás em suas palavras e manda os seguidores finalizar todo mundo. Dr. Bey sacrifica sua vida segurando a multidão, enquanto o resto foge pelos esgotos. O Conan, Jonathan e Ardete pedem ajuda a Winston Havelock, um piloto da Primeira Guerra Mundial, para levá-los de avião até Amunaptra. Imhotep retorna a Amunaptra, levando consigo Evelyn e Benin. Imhotep usa seus poderes para causar uma grande tempestade de areia para destruir o avião que estava aproximando. Mas Evelyn beija Imhotep, fazendo ele se distrair. Assim, o avião faz um pouso de emergência, matando somente o piloto. O Conan, Jonathan e Ardete entram em Amunaptra e descobrem um local cheio dos tesouros de Amunaptra. Eles entram em uma batalha com os sacerdotes mumificados ressuscitados de Imhotep. Então eles se dirigem à estátua de Horus, onde encontram o livro de Amun-Ra. No entanto, quando encurralados pelos sacerdotes, Ardete se sacrifica para permitir que o Conan e Jonathan fogem. Enquanto isso, Imhotep ressuscitou os restos mumificados de Anck-su-namun e está se preparando para sacrificar Evelyn quando Conan e Jonathan aparecem. O Conan liberta Evelyn e luta com um grupo de múmias. Jonathan lê uma inscrição no livro e acaba controlando as múmias de Imhotep, enquanto Evelyn é atacada pela ressuscitada Anck-su-namun. Jonathan ordena que os guardas mumificados matem Anck-su-namun. Imhotep boladão ataca o Conan, enquanto Jonathan e Evelyn conseguem abrir o livro de Amun-Ra. Imhotep está prestes a matar o Conan quando Evelyn fala contra a maldição. A alma imortal de Imhotep é tirada dele e ele se torna mortal. O Conan o finaliza fatalmente o Imhotep. Ele começa a se decompor novamente em uma múmia, deixando o mundo dos vivos, jurando vingança. Enquanto tudo isso estava acontecendo, Benin estava levando tesouros para fora no camelo, mas como a ganância é grande, ele voltou para pegar mais. Acidentalmente, Benin aciona uma antiga armadilha. À medida que Amunaptra começa a desmoronar na areia, o Conan, Evelyn e Jonathan correm em direção à saída, com Jonathan deixando cair acidentalmente o livro de ouro. Benin fica para trás e é preso em Amunaptra, devorado por um enxame de besouros carnívoros. Os três escapam antes que Amunaptra desaparece na areia. Ardete, que sobreviveu não sei como, estava esperando do lado de fora e agradece por sua ajuda. Eles partem ao pôr do sol em um par de camelos carregados com o tesouro de Benin. E assim o filme acaba. Ei, deixa aquele like, é muito importante para nós, e comente no comentário sua opinião sobre o filme. Se você nunca assistiu, eu recomendo assistir, o filme é muito bom. Então até o próximo vídeo.